Imagine que você está usando um óculos de realidade virtual de última geração. Para você, aquele mundo parece sólido. As luzes são ofuscantes e os sons vêm de direções precisas. Agora, imagine algo mais perturbador. E se você tivesse nascido com esse óculos e nunca o tivesse removido? Você chamaria as imagens nas lentes de a única realidade possível. Mas, na verdade, elas são apenas pixels sendo disparados para enganar seus sentidos e permitir que você jogue um jogo. E se a biologia tivesse feito exatamente isso com você? E se tudo o que você enxerga agora, o céu, as estrelas, as pessoas ao seu redor, nunca tivesse existido da forma como você imagina? Nós crescemos acreditando no que os cientistas chamam de realismo ingênuo. É a ideia confortável de que o mundo é exatamente como nossos olhos o mostram. Se você vê uma pedra sólida, acredita que a solidez e a forma estão lá, esperando para serem percebidas. Mas a ciência de ponta está começando a encontrar fendas nessa visão de mundo. A pergunta central que vamos investigar hoje é: os nossos sentidos são janelas transparentes para a realidade bruta? Ou são apenas uma tela projetada pela evolução para esconder a verdade de nós? Para entender o mistério, precisamos primeiro entender o tradutor. Seu cérebro vive em uma caixa escura e silenciosa, o seu crânio. Ele nunca viu a luz do sol, ele nunca ouviu o barulho de um trovão. Tudo o que ele recebe são disparos elétricos, impulsos nervosos, que chegam como um código binário infinito. Imagine que seu cérebro seja um tradutor, tentando interpretar uma língua que ninguém nunca ouviu, criando uma história visual e sonora para que você consiga sobreviver. Essa separação entre o que sentimos e o que o mundo realmente é não é nova. Em 1623, Galileu Galilei formulou o que hoje chamamos de o erro de Galileu. Ele decidiu que a ciência deveria focar apenas nas propriedades quantitativas, forma, número e movimento. Para Galileu, o vermelho da maçã ou o doce do açúcar não estavam na maçã. Eram apenas nomes que a mente dava a estímulos físicos. Séculos depois, Immanuel Kant aprofundou esse questionamento ao propor o idealismo transcendental. Ele sugeriu que o espaço e o tempo não são o palco onde o universo acontece, mas sim formas de intuição, lentes mentais que usamos para organizar o caos da experiência. Sem esses filtros, a realidade seria algo que a mente humana sequer conseguiria processar. Mas, se a percepção é uma construção, quão longe ela está da realidade fundamental? Aqui a investigação toma um rumo inesperado. O pesquisador Donald Hoffman decidiu levar essa dúvida para o campo da matemática e da teoria dos jogos evolucionários. Ele queria saber: a evolução favorece a verdade? Hoffman criou milhares de simulações digitais, onde diferentes organismos competiam por recursos. Alguns viam a realidade como ela é. Outros viam apenas o que era útil para a sobrevivência, o que ele chama de fitness. O resultado foi devastador para o nosso senso comum. O teorema Fitness Beats True provou que organismos que enxergam a realidade total são sistematicamente levados à extinção por aqueles que veem apenas o que precisam para sobreviver. A evolução não quer que você veja a verdade. Ela quer que você continue vivo. Para explicar isso, Hoffman usa a metáfora da área de trabalho de um computador. Quando você vê o ícone azul de um arquivo na tela, você sabe que o arquivo real não é azul nem retangular. Ele é uma complexidade imensa de circuitos, voltagens e software binário. O ícone está lá para esconder essa complexidade.
Se você tivesse que manipular os elétrons diretamente toda vez que quisesse enviar um e-mail, você morreria de exaustão antes de terminar. O espaço, o tempo e os objetos físicos são a nossa interface de usuário. São ícones simplificados que nos impedem de ver a complexidade esmagadora da realidade bruta. As evidências dessa interface estão escondidas em plena vista. As ilusões de ótica não são apenas curiosidades. Elas são o cérebro sendo pego no flagra. Elas provam que o cérebro prefere criar uma imagem útil e coerente do que registrar dados brutos. Se a luz atinge sua retina de uma certa forma, seu cérebro alucina profundidade ou movimento, mesmo onde não há nada. Mas essa teoria enfrenta resistências pesadas. O maior medo dos críticos é o risco do solipsismo. Se não podemos confiar nos nossos sentidos para ver a realidade, como podemos confiar na própria ciência ou na existência de outros cérebros? É o chamado problema da circularidade. Hoffman usa a evolução para provar que a observação é irreal. No entanto, a física moderna parece oferecer um suporte estranho a essa ideia. Carlo Rovelli sugere que os objetos não têm propriedades absolutas. Eles só ganham propriedades quando interagem com algo ou alguém. A realidade, ao que parece, é uma rede de relações e não um conjunto de objetos sólidos. O que realmente sabemos hoje? Sabemos, com certeza científica, que o cérebro é um construtor ativo e não um receptor passivo. O mundo que você experimenta é um mapa simplificado, e o mapa nunca é o território. O que permanece em aberto é o mistério mais profundo de todos. Se o espaço-tempo e os objetos físicos são apenas ícones em uma tela, o que exatamente existe do lado de fora? Será que existe um mundo material morto esperando para ser visto? Ou será que a própria base da realidade é algo que ainda nem começamos a compreender? Até agora, a melhor evidência disponível indica que estamos olhando apenas para a superfície de um oceano infinito. Se a realidade é uma projeção criada para nos manter vivos, quem é o verdadeiro motor por trás dessa tela? O cérebro é a máquina biológica que cria essa interface? Ou o próprio cérebro é apenas mais um ícone dentro dela? No próximo episódio, o cérebro cria a realidade? Se você sente que a fenda na realidade está começando a se abrir, não deixe esse insight desaparecer. Interaja com a interface. Deixe seu like para sinalizar ao sistema que este conteúdo é vital. Inscreva-se e ative as notificações.